Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje à noite. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos, já deixa o seu like. E não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, ok? Não se esqueça também que tem caixa assombrada do mês de junho com o tema Alien. Não perca a sua caixa, ela tá muito legal. Já foram várias colocadas nos correios, já, acho que foi hoje, já estão indo, mas ainda temos algumas disponíveis, ok? Deixa eu tirar aqui o chroma key para mostrar um dos... Olha, a hora que eu tiro o chroma key, vocês veem meu cabelo tudo arrepiado. Olha aqui, a canequinha, um dos itens que vai nessa caixa é essa caneca aqui, ó. Caneca do Alienzinho verde, muito fofinha caneca. Vocês vão receber também este colar aqui, ó. É que ele já embolou com o outro meu aqui, mas é com uma pedra calcita ótica, né? Vai essa pedra aqui neste colar aqui junto pra vocês. Já estou usando também. Deixa eu voltar aqui. Ai, pronto, melhorou. Vocês vão receber cards, um card muito fofinho, vai receber camiseta também, incenso. Vai por mim, garante a sua caixa antes que acabe. Acabou, tá bom? Então vamos lá pro relato de hoje, que é este daqui. Não olhe os potes, porque você vai achar que tem sorvete, mas tem feijão. Então não se decepcione, não olhe os potes. Eu tô brincando, gente, eu não sei nem do que se trata. Vamos ver do que se trata. Não olhe os potes. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Já escrevi alguns relatos. Dessa vez eu contarei a história da minha tia-avó. É um moço que nos conta, tá? Eu aviso que a vida dela daria certamente um enredo de terror. E bem macabro, por sinal. E informo, todos os nomes, incluindo o meu, estarão trocados. Ótimo. O ocorrido é 100% verídico. E por ser uma narrativa pesada, eu colocarei algumas partes com palavras suaves a fim de evitar a censura dela, pois o meu objetivo centra-se em descrever os eventos da melhor forma possível. Enfim, vamos ao ocorrido. Chamo-me Lucas. Eu tenho atualmente 28 anos de idade. O meu pai, cujo nome darei aqui de Dionísio, tem uma tia paterna, ou seja, irmã do meu avô paterno, a qual chamarei aqui de Vilma. Vilma, dessa forma, é a minha tia-avó. Em 2018, Vilma faleceu aos 96 anos de idade. Apesar de viver bastante, Vilma teve uma vida extremamente conturbada, a ponto de Dionísio me impedir de manter contato com ela. E por eu, no momento do óbito da minha tia-avó, estar com 23 anos, ele decidiu finalmente narrar a mim toda a trajetória dessa polêmica parente. Preparem-se, pois o show de horrores vai começar. Gente do céu, eu acho que não se trata simplesmente de um pote de sorvete guardando feijão. Mas vamos ver. Nas décadas de 70 e 80, Vilma era a pessoa mais bem-sucedida da família, proprietária de uma mansão, um apartamento luxuoso situado em uma região nobre, e tal imóvel valia, convertendo para a atual moeda, cerca de uns 3 milhões de reais. Só o apartamento, é isso? Ou seja, minha tia-avó era milionária. Ela veio da Bahia, mas estabeleceu-se no Rio de Janeiro, onde enriqueceu por trabalhar como empresária de mulheres famosas, geralmente modelos, dançarinas e apresentadoras de televisão. Vilma, no entanto, não ganhou dinheiro apenas empresariando. Várias dessas moças, dentro do próprio apartamento da minha tia-avó, se prostituíam, a fim de gerarem uma renda maior. Metade da verba ficava com elas e a outra metade se destinava a... E a outra metade se destinava a Vilma, né? Lógico, a tia-avó dele. Em outras palavras, Vilma atuava nas horas vagas como cafetina.
E os clientes dessas moças eram homens poderosos, geralmente grandes figuras, como políticos ou proprietários de negócios. Na época, o Dionísio vivia sua fase da adolescência e ficava fascinado com a vida de sua tia, tanto pela mansão quanto pelas belas mulheres que apareciam. Sendo assim, ele pediu para passar alguns dias lá, quando entrou de férias na escola. A partir daí, Ana, Mateus e assombrados, a história começa a tomar um rumo macabro, pesado e sobrenatural. Segundo Dionísio, a Vilma aceitou seu pedido, isto é, de passar as férias de 2 semanas na mansão. Entretanto, o que deveria ser um sonho tornou-se um pesadelo. Logo no primeiro dia, ele se deslumbrou com o luxo daquela casa. A decoração fina, os móveis enormes, os cômodos espaçosos e a vista alta e bela. Tudo parecia, assim, coisa de cinema. Ao apresentar a residência, Vilma deu a ele a chave reserva da casa e a chave do quarto onde ele dormiria. E ela disse a seguinte frase: "Meu sobrinho, você pode pegar o que quiser na geladeira, dormir no quarto de hóspedes, porém você não pode olhar dentro ou mexer nesses 3 potes." Afirmou ela, apontando para 3 potes de barro, os quais eram grandes. Eles tinham tampas em cima e possuíam uma aparência feia, contrastando com o restante daquela casa. Tais potes ficavam ao final do corredor, na área de serviço da casa. Dionísio, mesmo sendo um curioso nato, decidiu acatar o pedido de Vilma. Afinal de contas, ele não poderia perder a oportunidade de ter uma boa vida, ainda que durasse somente 14 dias. De madrugada, ele, já no quarto de hóspedes, ouviu uns barulhos estranhos vindos da porta de entrada da casa. 1 hora depois, escutou estrondos de dentro da própria mansão. Contudo, optou por continuar descansando. No segundo dia, logo pela manhã, apareceu no apartamento uma bela mulher. E Dionísio pediu a Vilma que a apresentasse a ele. Vilma disse: "Você tá maluco? Isso aqui é um trabalho. O rapaz vai pagar caro e eles querem privacidade. Fique invisível no seu quarto de hóspedes e não perturbe os meus negócios." Triste, se viu obrigado a aceitar a ficar trancafiado no quarto até o ofício acabar e as visitas irem embora. Mesmo constatando não poder admirar as belas mulheres, Dionísio mantinha a felicidade, porque ainda usufruiria da boa comida e da bela residência. Sendo assim, tudo ficou bem, ao menos até a madrugada chegar. Perto das 2 horas da madrugada, novamente ele escutou um barulho forte de porta batendo. Vilma havia saído nesse horário. Curioso ao extremo, Dionísio decidiu, através da janela da sala, observar o ocorrido e presenciou uma cena estranha. Sua tia estava andando com um vestido preto, longo e um chapéu grande, escuro e cheio de penas na cabeça. Um acessório antiquado. Amedrontado, ele voltou ao seu quarto de hóspedes, se trancou e decidiu dormir e buscar esquecer tal cena. Os dias que se sucederam naquela casa não foram bons. Vilma sempre saía de casa pela madrugada com o mesmo vestido longo preto e aquele chapéu escuro de penas. E aconteciam barulhos vindos de dentro da própria residência. À medida que o tempo passava, a curiosidade dele só aumentava. Certa noite, Dionísio decidiu vigiá-la, objetivando descobrir o que ela tanto fazia naquele horário da madrugada na rua. Perto das 2 da manhã, Vilma novamente colocou o seu vestido, o seu chapéu e saiu de casa. Logo após, Dionísio, escondido, pegou sua chave reserva, abriu a porta de entrada e saiu. E a passos lentos e silenciosos conseguiu segui-la. A situação vista por ele foi mais uma vez estranha. De longe, não conseguiu ouvir as palavras proferidas por Vilma.
Todavia presenciou ela na rua, num beco escondido e rodando e rodando. Após isso, ela levantou o vestido até exibir a sua perna na totalidade e cortou com as próprias unhas um pedaço de pele da própria coxa, a qual passou a sangrar. Dionísio se arrepiou todo e o pior, Vilma se sentiu vigiada e notou a presença dele. Restava a ele sair correndo e chegar em casa primeiro. Depois se trancar no quarto e tentar uma mentira, né? Bom, ao chegar na mansão, ele prontamente se deitou na cama e simulou estar dormindo. Em alguns minutos, ouviu fortes socos na porta de seu dormitório. Ele abriu e era Vilma. Ele logo se entregou, começou a implorar por perdão, culpou a curiosidade, mas Vilma, friamente e ainda em trajes incomuns, disse apenas o seguinte: estou cansada, vou dormir. Você não viu nada e nunca mais vigia a mim, certo? Ele, ofegante, disse: com certeza, tia, eu prometo. E ela finalizou: então está tudo bem. Ah, e de jeito nenhum olhe os meus 3 potes. Você olhou? E ele concluiu: não olhei e não pretendo olhar, eu prometo. Ok, restavam ainda inúmeros dias para finalmente as férias dele cessarem. Ele nunca sonhou tanto com a volta às aulas. Já queria ir embora, porém os seus pais pediram que ele ficasse lá até o final do combinado. Se fosse o contrário, né? Se tivesse divertido, se tivesse gostando, ia falar: pode vir mais cedo. Você fala: não, eu queria ficar. Agora, quando você quer ir, fala: não, fica mais. Não, eu quero ir embora. Não, fica mais. Sei lá, e as coisas são assim, né? A ironia da vida. Mas continuando. De madrugada, mais uma vez, a Vilma saiu. Ele, obviamente, ignorou. Não quero nem saber. Entretanto, Dionísio escutou barulhos fortes vindos de dentro de casa de novo, né? Como aquele ruído mantinha-se insuportável, ele saiu do quarto a fim de checar o som. Ele notou que os ruídos vinham da área de serviço. Ao chegar lá, os 3 potes de barro balançavam e pulavam sozinhos, em uma espécie, sei lá, ou de dança ou de raiva. Dionísio se trancou em seu dormitório e permaneceu quieto. Apavorado, perdeu o sono. Depois disso, ele contava os dias, as horas e os minutos, visando apenas o término dessa situação bizarra, pois nas outras noites aconteceram os mesmos fenômenos. Durante a madrugada, barulhos fortes vindos da área de serviço e sua tia saindo de vestido longo e chapéu com penas. Quando as aulas começaram, Dionísio era o homem mais feliz do mundo. Despediu-se da sua tia Vilma, pegou suas coisas e voltou à casa simples, todavia normal. Dionísio relatou tudo ao seu pai e à sua mãe. Ambos, a princípio, não acreditaram nele. Pensaram: isso é coisa de adolescente, gostam de inventar coisas. Contudo, depois de uma situação, a incredulidade deles quanto à natureza macabra de Vilma mudou. Preciso ressaltar aqui antes um fato. Vilma era lésbica. Não porque eu queira levantar alguma bandeira ou ser preconceituoso, nada, mas sim por tratar-se de um fator importante, algo decisivo na trajetória, algo decisivo na tragédia posterior. Como Vilma era empresária de inúmeras mulheres belas, não seria difícil dela interessar-se por alguma, né? E isso aconteceu. Vilma se apaixonou por uma dançarina, a qual darei o nome aqui de Renata. Renata também era lésbica e disse que gostava muito da Vilma. Apesar desse envolvimento das duas, toda a família de Vilma acreditava veementemente no interesse de Renata, visto que ela parecia uma modelo de capa de revista, enquanto a minha tia-avó possuía, assim, uma aparência fora dos padrões de beleza. Menos de 1,5 metro de altura, bem acima do peso,
um rosto envelhecido, com várias manchas e rugas. Sendo assim, a família insistia na tese da Renata ser uma interesseira. Ah, tá, entendi. Eles achavam que Renata, porque era uma mulher tipo capa de revista, né? Bom, depois de meses de relacionamento, Renata morou na casa da Vilma e em certo momento sugeriu algo radical, que as duas fossem morar na Bahia, pois se tratava do estado de origem da minha tia-avó. Vilma aceitou, entretanto pediu um tempo, justificada pela necessidade da transferência de toda a estrutura do seu trabalho ao novo local. Somente em seguida ela conseguiria fazer a mudança. Renata disse que poderia realizar com prazer todas as mudanças, objetivando agilizar todos os processos, evitando uma possível demora e cansaço. Desse modo, Renata pediu a Vilma uma procuração, onde seriam conferidos a ela plenos poderes de pegar a conta bancária e o valor patrimonial da mansão e, por fim, comprar uma nova grande residência na região Nordeste. Norte? Elas escolheram a nova casa e Vilma aceitou a proposta e assinou a procuração. Após organizar as mudanças necessárias no ofício, Vilma pegou suas coisas, fez as malas e viajou rumo à casa escolhida. Contudo, quando chegou na Bahia, se deparou com Renata e uma outra mulher na mansão. Ao perguntar sobre a situação, Renata disse: "Você acha mesmo que eu ficaria com uma mulher feia como você? Essa aqui é a minha esposa de verdade. E graças à procuração eu passei tudo pro meu nome. Saia daqui, ou eu chamarei a polícia." Parece coisa de filme, eu sei. Porém, a Vilma realmente perdeu tudo. Com a prova da documentação, ela não tinha mais nem dinheiro, nem mansão, nem nada. O emprego maravilhoso, o qual dependia de uma boa residência, também não havia possibilidade de ser mantido. A minha tia-avó virou praticamente uma sem-teto. E é aí que entra novamente o meu pai na história. Sem nada, Vilma pediu abrigo à casa de seu irmão, pai do meu pai. Ele, obviamente, a aceitou e a acolheu. Dionísio não queria e afirmou que os seus pais iriam se arrepender, relembrando todo o horror vivido por ele durante aquele período, né, o qual ficou na antiga mansão da tia. Todavia, Vilma passou a morar na residência de Dionísio, em um quarto destinado a visitas. Vale lembrar que o meu avô, pai de Dionísio, apesar de não ser rico, possuía um razoável poder aquisitivo. Os gatilhos de Dionísio voltaram, afinal de contas, a Vilma levou aqueles 3 potes de barro junto com ela, os quais ela fez questão de frisar tanto para Dionísio quanto para os pais dele, que de jeito nenhum eles deveriam olhar dentro ou mexer naqueles objetos. Ela os colocou no quarto, onde ela se hospedou. Todo aquele terror vivenciado tempos antes por Dionísio, agora era também visto pelos pais. Novamente, nas madrugadas, Vilma saía com o mesmo vestido e chapéu, além de acontecerem barulhos estrondosos vindos do dormitório dela. Ao menos um ponto positivo, né? Os pais finalmente acreditaram no meu pai. Cansados dessa situação, numa madrugada, os meus avós e Dionísio esperaram Vilma sair e a seguiram. Dessa vez a uma distância próxima, a fim de verem tudo o que acontecia. Ao chegarem no local, isolado e no meio do matagal da cidade, eles vivenciaram uma cena horrenda. Basicamente, Vilma pegou um gato de rua e tinha um boneco de pano em suas mãos. Primeiro, Vilma afirmou claramente ter oferecido a própria alma a Satã. Em seguida, pegou aquelas 2 esferas que servem para enxergar e as removeu do coitado do gato. Finalizando, ela costurou essas 2 esferas no boneco de pano e pediu ao diabo que cegasse Renata.
Os meus avós e Dionísio entraram em choque. Sem pensar 2 vezes, discutiram em meio à mata com Vilma e a expulsaram de casa. Ela pegou os 3 potes de barro e suas roupas e se despediu. Posteriormente, Vilma se estabeleceu na casa de outro irmão. Este não sabia das situações anteriores, pois os meus avós e o meu pai decidiram não contar nada. Prontamente, Vilma deixou clara sua regra principal: não poder nem mexer, nem olhar dentro dos 3 potes. Entretanto, esse outro irmão dela presenciou em igual proporção coisas medonhas da minha tia-avó. Eu as contarei a seguir. Basicamente, continuavam as saídas pela madrugada e os barulhos vindos de dentro daqueles potes. Só que dessa vez, todos os objetos da casa ou se mexiam ou caíam fortemente no chão. Vilma, na naturalidade, dizia se tratarem dos espíritos malignos que buscavam a visão e a alma dela. Curiosamente, em pouco tempo, ela foi perdendo, de modo gradual, a visão, até ficar totalmente cega. Ainda na casa daquele outro irmão, Vilma, ao invés de pensar em seu estado de cegueira, adquiriu uma grande paranoia. O medo de seu irmão ver o conteúdo dos 3 potes. Ele jurou por Deus que jamais faria aquilo. A situação piorou. Os inúmeros barulhos na casa A situação piorou, pois havia os inúmeros barulhos na casa e Vilma agora precisava constantemente de cuidados. Além disso, ela começou a apresentar sinais de demência e agressividade. O irmão não aguentou e decidiu interná-la num asilo de uma instituição mental. Quando os funcionários chegaram, Vilma berrou: "Deixem-me em paz! Eu quero ficar aqui!" né? Ao perceber que não havia mais jeito e sedada, ela só fez um pedido: "Meu irmão, cuide dos meus potes e não olhe dentro deles." No asilo, Vilma permaneceu lá até sua morte, aos 96 anos. Enquanto paciente, todos os seus colegas de hospital e funcionários a criticavam. Através das ligações realizadas pelos membros da clínica aos familiares, descobrimos que ela vivia sedada porque ofendia, agredia e assustava os outros pacientes, dizendo coisas medonhas do tipo: "Os espíritos maus vão me buscar. Eles só não me levaram ainda, pois querem me ver sofrendo." Alguns indivíduos do local presenciaram ruídos, vozes e outros eventos estranhos após a chegada da minha tia-avó. No dia da morte de Vilma, ela afirmou momentos antes que sabia ser esse o momento de sua partida. E antes de ir a óbito, minha tia-avó afirmou com todas as letras que não descansaria em paz, pois jamais perdoaria Renata. Ao falecer, Vilma ficou de olhos abertos. Não conseguiram de forma alguma fechá-los. Na cerimônia de enterro, não compareceu nenhum parente para acertar os papéis do falecimento. Ou seja, colocaram no obituário a seguinte palavra: indigente. Após sua morte, o irmão que a internou estava com os 3 potes de barro dela. No telefone, ele disse ao meu pai: "Dionísio, eu vou abrir esses 3 potes e ver o que tem neles." E Dionísio berrou: "Não! Se quiser, abra sozinho. Não me conte. Eu não quero nem saber. Eu não quero saber de nada." Uma semana depois, esse irmão da Vilma faleceu. Eu, sinceramente, penso como meu pai. Se esse irmão viu os potes, se ele destruiu os potes ou se ele morreu por simples velhice, eu não quero saber. Fato é que após o falecimento dele, ninguém encontrou sinal nenhum daqueles 3 potes de barro e acho melhor assim. Eu só sei de uma coisa. Quando meu pai me contou tudo isso, eu fiquei completamente arrepiado. Eu não participei de nenhum desses momentos, mas acredito em cada palavra dita por Dionísio.
Relato contado. E o que você achou, Ana? Eu fiquei na dúvida se o contaria, contudo creio na importância dele, em 2 instâncias. A primeira, porque de fato é algo aterrorizante e vale o entretenimento. A segunda, porque, como já dizia Alvo Dumbledore, personagem de Harry Potter, há alguns anos eu conheci um garoto que fez todas as escolhas erradas. Deixe-me ajudá-lo. Ou seja, ao meu ver, esse relato serve de aprendizado a respeito daquilo que não devemos fazer. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Um abraço, Ana, Matheus e Assombrados. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, tanta coisa ruim que ela fez, né? Vinha ali umas coisas ruins sendo feitas, né? Vai saber o que mais fez. Vá saber o que tinha nos 3 potes. E ela tinha total ciência de que estava sendo cobrada por essas e tantas coisas. Perdeu tudo, foi até enterrada como indigente. Tipo, nada. E, né? Então, não vale a pena, gente, seguir por um caminho escuro aí. E aí, depois disso ainda, depois que morre, ainda não ia estar descansando. Deve ter virado obsessor da moça lá, que também fez coisa errada, né? Não que ninguém faça coisa errada, gente. Mas assim, né? Vocês estão entendendo, né? Ninguém é perfeito. Mas, bom, enfim. Porque a moça fez aquilo, ela ficou pé da vida e provavelmente ainda virou obsessor Porque ela mesmo falou antes de morrer, eu não vou esquecer o que ela fez. Ou seja, vai morrer, vai lá ainda atazanar a mulher. A outra moça lá. Enfim, achei bem interessante. Agora morreremos de curiosidade de saber o que tinha dentro desses 3 potes. Se alguém souber, tiver uma ideia, sei lá, se é algum tipo de ritual, uma magia que é feito, que põe nesses potes. E os potes mexia. Ai, gente, eu não quero nem pensar mesmo o que tem lá dentro. O que tinha, né? Ai, eu só consigo... Ai, credo. Não quero nem falar no que eu... Bom, não fedia, né? Tinha tampa, mas... Não subia nenhum cheiro dos potes, pelo menos, né? Porque eu já fiquei imaginando que era, né? Vai saber. Credo. Ai, gente, como tem gente que tem coragem de fazer uns negócios desse? Ai, que... Bom. E vocês, o que acharam? Deixem os seus comentários, sempre com respeito, por favor. E sei lá o que tinha dentro desses potes, deixem suas opiniões. E se tem uma história parecida, conta aí pra gente. Ok, esse foi o relato de hoje. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!